Sobre o país, então, a gente pode concluir que tem uma grande maioria de católicos, lembrando que a cada geração que passa são esses católicos não praticantes, são nominais, podemos dizer, principalmente esses os jovens, os adultos de hoje. Se a gente encontra, quando a gente encontra idosos italianos, a gente já pode perceber, deduzir que são então católicos conservadores, que Sim, praticantes, né? sim. Temos um grupo grande, eu não diria tão grande, mas tem um grupo considerável de islâmicos, que a gente viu aqui, cerca de 5%, isso é dados de 2016, então certamente deve ter mais de 5% de Sim, islâmicos, sim. mas temos também um grupo considerável de mais de quase 23% de ateus, pessoas sem religião, agnósticos, né? O que que você diria sobre esses públicos também, os islâmicos e os sem religião, os secularistas? Olha, esse grupo vem crescendo, né? Vem crescendo por conta da imigração e vem crescendo também por conta da islamização, tá? Da Europa. Um dado que me chocou muito, isso em 2015, eu ainda estava em Rimini, me chocou bastante. Eu estava abrindo o jornal da cidade, que chama Il Carlino, o nome do jornal, e lá tinha uma matéria de meia página dizendo que só, na Emília-Romanha, isso há quase 5 anos atrás, tinham 2.000 italianos convertidos ao islamismo. Tá? E isso me chocou porque é um número muito significativo de uma região também que é uma das regiões menos evangelizadas da Itália, talvez a terceira ou a quarta, que é a Emília-Romanha. Pensar, isso mudou a minha visão, porque até então a ideia que eu tinha era que, sim, existia uma proposta real de islamização da Europa, tá? Mas só que isso eu já tinha entendido isso, né? Mas para mim essa islamização ela iria se basear pura e simplesmente na imigração, né? Onde os muçulmanos sairiam dos seus países e iriam, né, criar comunidades, quase guetos, né, bolsões islâmicos na Europa, e ali eles iriam, através da naturalização, das outras gerações, chegarem à islamização e maioria no continente europeu. Mas eu mudei meu pensamento depois que eu vi essa, essa reportagem, depois fui estudar e eles têm um sério discurso de islamização, né? E na minha cidade mesmo, lá em Rimini, eu fui começar a pesquisar e eu me deparei que assim o imã da cidade ele já era italiano, tá? Não, ele tinha já sido convertido muitos anos atrás, já tinha sido preparado, estudado no Egito e feito toda a preparação dele e depois voltou para a Itália e como imã da cidade de Rimini. E eu fiquei pensando, Rimini é uma cidade de 150 mil habitantes, uma cidade pequena, né? E já tinha já um imã italiano. Então, assim, eu fiquei imaginando as grandes cidades, né? Ou cidades maiores do que Rimini, né? Que é uma cidade, em teoria, de pequena para médio porte, né? E essa estratégia, né? O Islã tem crescido, ao mesmo tempo a gente vive num continente pós-cristão, né? Existem já alguns missiólogos que levantam a bandeira que a Europa hoje tem vivido um pré-cristianismo, né? Em vez de viver um movimento pós-cristão, mas se deparar com a realidade continental de um período é, 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 antes do cristianismo alcançar o continente, e as pessoas sabem quem Cristo é, mas isso não tem a menor relevância na vida deles, né? As igrejas estão vazias, países que eram de tradição protestante, inclusive, tem templos fechados, vendidos, né?
virando hotéis, virando mesquitas e por aí vai, né? Aqui na Itália, isso está um pouquinho, eu acho que, até por conta da presença do Vaticano, não está tão avançado quanto em países como a Alemanha, Inglaterra, né? Mas não vi casos de igrejas evangélicas sendo vendidas por, me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê sim a crescente do islamismo, a islamização de italianos, né? Locais se convertendo, não somente casando-se com muçulmanos, as mulheres, né? Que é o que, o que acontece com maior frequência, são italianas casadas com muçulmanos e ali elas se convertem ao Islã, mas existem também italianos se convertendo não por motivo de casamento, mas mesmo por motivo de entender que o Islã é algo relevante para a espiritualidade deles. Entendi. E você então mencionou, nós conversamos aqui então da questão dos católicos, da presença da influência católica no país, como está a realidade. Conversamos agora sobre a islamização na Itália e você chegou a mencionar de que muitas igrejas têm diminuído, igrejas católicas têm diminuído também, têm sido vendidas para para islâmicos ou bares, ou outras coisas, teatro, museu. E então, você mencionou que muitos jovens, a geração de hoje, esses milênios, por exemplo, eles não sabem muito do cristianismo, de Jesus, né? Você mencionou de ser um pré-cristianismo, como se não tivesse chegado ainda o cristianismo nessa terra. Isso tem a ver com esse terceiro público forte, que é 4 vezes mais forte do que os islâmicos, mais ou menos, que é desses secularistas, dessas pessoas sem religião. Se há um problema forte, vendo as estatísticas, se há um problema forte de islâmicos na Itália, 4 vezes mais forte é esse problema de jovens adultos que não conhecem Jesus, que não têm religião, e isso são 23% da população. Então, esse público aí, eles estão sem, por estar na Itália, que é um país, penso eu, que é um país mais onde você tem trabalho. Quem trabalha está bem. É difícil de achar trabalho na Itália, mas quando acha, você está bem de vida, consegue sobreviver. Então, eles não se preocupam com a questão espiritual, com a questão religiosa. Eles não querem saber de cristianismo, catolicismo. Como você vê essa questão dos secularistas na Itália, Gilberto? Olha, é um dado alarmante, né? Mas ao mesmo tempo reflete o que é o estilo de vida europeu hoje, de uma forma geral, né? Não somente aqui na Itália, mas hoje o italiano médio hoje o que ele entende sobre igreja é quando se tem um batizado, um casamento ou um funeral, né? Então ele lembra e vai, né? Não por conta própria, ou achar que aquilo tem ou existe uma ausência, né? Na vida dele, né? Eu já ouvi muitas histórias, né? Por exemplo, existem gerações de secularistas, né? Então a gente precisa entender o que cada geração, por exemplo, eu já tive contato com secularistas de talvez 65, 70 anos, e o resultado desse secularismo na vida dele, da ausência de Deus na vida dele, foi provocado por conta das mazelas da Segunda Guerra Mundial, né? Em que a Itália foi palco de boa parte da, da, da Segunda Guerra Mundial e as atrocidades que eles viveram na infância, aquilo fatalmente eles levou uma conclusão de que ou Deus não existia, ou era um Deus que era sádico, ou um Deus que não se importava por eles, né? E, inclusive, o comunismo cresceu demais, né, dentro dessa população, né,
por conta dessas experiências vividas, né? Já os mais jovens, eles, eles não têm o contato, né? Porque talvez dessa geração que viveu essas atrocidades da Segunda Guerra, essa primeira geração de secularistas são os avós desses meninos, né? Então ele já tem uma história secular dentro de que vai permeando gerações dentro de uma família e, e isso é muito difícil quebrar, né? Só o poder do Evangelho, só o poder do Espírito Santo para poder romper essas barreiras, mas eu acho que a melhor forma de você alcançar essas pessoas, né, como eu tinha falado primeiramente, é você caminhar com elas, né? Delas entenderem que aquilo que elas tinham, que ouviram falar, ou que leram num livro de história sobre o cristianismo, é totalmente diferente, né? Por exemplo, a gente tem um relacionamento com os nossos vizinhos aqui, e eles são católicos, né? Se dizem católicos, mas quando eles foram convidados para jantarem aqui em casa, a gente orou antes de jantar, e aquilo mexeu com eles, porque eles nunca tinham visto aquilo, né? Então, uma vez eles viraram e falaram assim, olha, eu gosto muito da forma como vocês se relacionam com Deus, como se aquilo fosse uma experiência nova para elas, que eles nunca tinham visto, né? Então, ali a gente pôde conversar mais, explicar mais o que é isso, né? De que eu não estava inventando a roda, de que que não partia de mim, né? Mas que vinha de Deus, das Escrituras e por aí vai. Mas esse tipo de ranço, né, que o secularismo traz, ele precisa ser rompido através de um relacionamento com Deus e um relacionamento com outros, com os outros.